Olá, tudo bem? Gratidão, Unilogos, Logos Universal International. Estou aqui pelo Departamento de Neurociências, o Departamento de Desenvolvimento Humano, a qual faço parte junto com o Dr. Anderson. Gratidão, Anderson, pela oportunidade que me deste até aqui. E agora nós vamos abordar um tema extremamente importante nesse simpósio, que é de neurologia, abordagem sobre a neuropsiquiatria, as interfaces clínicas. Imprescindível essa retomada, porque vivíamos nesses tempos mais difíceis e não tem como a gente excluir a psiquiatria das desordens neurológicas. Então, antigamente a gente falava muito de transtornos orgânicos, hoje a gente fala mais da neuropsiquiatria, porque as desordens neuropsiquiátricas, elas são ali juntas, estão interligadas. Então, por isso, tratar dessas interfaces seria importante. Então, eu sou Francis Silveira, sou médico psiquiatra, faço parte aí do diretório como adjunto do Departamento de Neurociência e Tecnologia da Unilogos, do Logos University International, e também sou mestre em neurociência e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e Americana de Psiquiatria. Mas outros detalhes sobre isso aí, deixo com vocês. Vamos entender as conexões entre a neurologia e a psiquiatria. Antemão, já falei que não tem como separar a psiquiatria da neurologia do ponto de vista de estrutura, porque o cérebro tem essas interconexões que falam e fazem com que o indivíduo tenha seus comportamentos, desde ansiedade, depressão, distúrbios neuropsiquiátricos que possam evoluir com emaranhados de sintomas neurocognitivos ou neuropsiquiátricos. Então, cada área do cérebro tem essas correspondências. Onde está colorido aí, mostra realmente essas interconexões do cérebro com as desordens neuropsiquiátricas em si. É importante a gente falar disto de tal maneira que não tem como a gente não conectar essa relação que se tem a neurologia e a psiquiatria. Então, vamos à introdução da neuropsiquiatria. Na verdade, é uma subespecialidade que explora essas interseções entre o campo da neurologia e psiquiatria. Então, trata das condições que exibem simultaneamente sintomas tanto quanto neurológico e psiquiátrico. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado na hora de falar transtorno orgânico por si só, a cautela nesse, porque também as desordens psiquiátricas, os transtornos psiquiátricos também têm cunho neurológico. Tanto depressão, ansiedade, bipolaridade, transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade, tem esses componentes. Então, qual que é o objetivo da neuropsiquiatria? Nada mais é de que avaliar e tratar o paciente quando as condições podem ser mal compreendidas quando vistas sob apenas uma perspectiva neurológica ou psiquiátrica isoladamente. Então, quando se tem essa inter-relação, precisa de atentar e avaliar adequadamente a propósito de tratar os pacientes nessa compreensão mais abrangente, nessa perspectiva neuropsiquiátrica. Dada essa importância que é imprescindível para a tomada de decisão, porque o diagnóstico precisa de tratamento eficaz nessas patologias que são complexas, afetam tanto o sistema nervoso quanto a saúde mental. Eu costumo dizer que bipolaridade, depressão, ansiedade, estudo crônico possa levar a prejuízo do funcionamento neurológico, o aparelho a qual faz parte aí essa estrutura que vamos mostrar aqui como que se relaciona. Então, preciso a gente entender alguns conceitos, principalmente quando a gente tem ali o entendimento sobre os neurotransmissores e hormônios. Os neurotransmissores e os hormônios então, são mensageiros químicos que regulam as funções cerebrais do ponto de vista do comportamento, como, por exemplo, a serotonina e a dopamina. Temos outros, né? Tantos outros que a gente pode citar aqui, a acetilcolina, a noradrenalina, podemos citar aqui o glutamato com essa relação no estresse, e também nós precisamos de entender o sistema límbico como centro emocional do cérebro, que é fundamental nas desordens do humor e na ansiedade. E, além de tudo, eu chamo a atenção aqui, dada a necessidade de tratar precocemente as desordens neurológicas, as desordens neuropsiquiátricas, por quê?
refere-se a essa condição da neuroplasticidade, a neurogênese, porque o cérebro ali, quando está adoecido por uma desordem neurológica ou psiquiátrica, possa, por vezes, trazer prejuízos nas suas habilidades, a qual o cérebro ali corresponde. E isso possa, cronicamente, manter essa desordem contínua, que isso possa trazer prejuízo no aprendizado e na recuperação das lesões cerebrais. Então, a plasticidade neuronal, ela é um elemento fundamental para melhorar o funcionamento entre uma sinapse com a outra, dada isso a movimentação dessas habilidades do cérebro. Então, tendo o entendimento da necessidade precoce de se tratar as desordens neuropsiquiátricas, vou citar todos aqui, tratar o quanto antes, a gente consegue dar a esse cérebro possibilidades de neurogênese e neuroplasticidade neuronal, que é a qual possa o cérebro se reabilitar. Isso possa melhorar o seu funcionamento do ponto de vista das habilidades sociais, das habilidades cognitivas em si, das comunicações, de interfaces que se possam correlacionar esse cérebro que, por vezes, está comprometido por uma desordem neuropsiquiátrica. Então, a plasticidade neuronal, ela é um prescindível para que possa o cérebro funcionar e melhorar o indivíduo do ponto de vista biológico, na questão do cérebro, e também na retomada do significado para a sua vida no ponto de vista do funcionamento laboral e também social. Outra questão que chama atenção dessa complexidade neuropsiquiátrica é o eixo cérebro-intestino, porque o trato gastrointestinal pode influenciar o estado mental e vice-versa, relacionando ansiedade e depressão. Recentemente publicamos um artigo, eu e uma colega da biomedicina, juntamente ao Departamento de Neurociências e Desenvolvimento Humano da Unilogos, e nós notamos umas cepas da flora intestinal correlacionando a obesidade e síndrome metabólica. Isso dada a importância desse eixo cérebro-intestino e, por vezes, possa trazer essa conexão. E a gente nota também nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, dada a importância desse eixo cérebro-intestino, a qual possa haver prejuízo cognitivo quando diminui a absorção de alguns nutrientes que se correlacionam também com esse eixo cérebro-intestino, principalmente as vitaminas do complexo B. Então, quais são as patologias comumente relacionadas à neuropsiquiatria? Chama atenção aí, em torno de 5,29%, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aquele indivíduo que tem a mente barulhenta, onde o processo da região pré-frontal, o filtro do cérebro, possa estar comprometido pela imaturidade, principalmente dessa inadaptação dos neurotransmissores noradrenalina, do neurotransmissor serotonina e dopamina, nessa região pré-frontal. E também citamos aqui o transtorno de espectro autista, que possa estar aí na população em torno de 1 a 2%, que, por vezes, tem outras comorbidades que associam. E chama atenção para uma comorbidade muito comumente relacionada ao transtorno de espectro autista, outra doença que se relaciona ao próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outra patologia que chama atenção da neuropsiquiatria pelo seu processo neurodesenvolvimental, seu curso crônico, talvez até quanto irreversível, é a esquizofrenia, que é uma desordem que compromete precocemente, que até antigamente era citada como uma demência precoce, que é, dada a sua importância, que possa correlacionar a prejuízo no seu funcionamento cerebral. Outra desordem muito comum em nosso meio, em nosso consultório, principalmente pela sua precocidade, a depressão ali que se inicia antes dos 24 anos, a importância que se tem de atentar ao transtorno bipolar, porque essa desordem cronicamente possa levar a mau funcionamento cerebral, e também citado aqui como essa. Por isso que quando a gente pensa em medicações neuroprotetoras como quetiapina, como lítio, tendo esse fator que corrobora para a neuroplasticidade neuronal e até mesmo a neurogênese, dada a importância de se tratar e remeter os sintomas, tanto depressivos quanto também os sintomas maníacos. A própria depressão maior, ela possa levar a alterações cerebrais prolongadas, principalmente quando se mantém esse curso crônico. Tratar precocemente essas manifestações possa trazer
a neuroplasticidade neuronal e proteção desse cérebro. E vários estudos mostram isso aí, até mesmo o não tratamento levando a processos demenciais precoces quando se não tratado precocemente. Citamos aqui as demências, variavelmente, podemos incluir aqui a demência de Cox-Lewy, a degeneração frontotemporal e até mesmo a demência por Alzheimer nesse contexto neuropsiquiátrico. Porque essas desordens, por vezes, alteram o comportamento do indivíduo, não tão somente a questão da memória em si, mas principalmente esses fatores cognitivos que se relacionam a esse comprometimento cognitivo que vai desde leve a grave, com a evolução da doença que possa, por vezes, ser irreversível. A outra atenção especial à doença de Parkinson, pela essa questão dessa relação com dopamina, também podendo ela evoluir para desorganização e deteriorização do cérebro por conta da doença de Parkinson e atrofia cerebral precoce, antemão disso aí. Outras desordens que se possam correlacionar, a própria epilepsia, distúrbios convulsivos ou desordens convulsivos ou transtorno convulsivo em si. A síndrome de Tourette, que é uma manifestação de um tique verbal, não verbal, ou até mesmo repetições, também possa ter cunho neurológico. Tem alguns estudos mostrando com infecções como toxoplasmose, as tox, né, a sífilis, possa estar correlacionando a síndrome de Tourette e até mesmo a Tourette em si, que é a síndrome que se relaciona a essa projeção de prejuízo neurocognitivo e neurológico, e principalmente trazendo alguns prejuízos sociais desse indivíduo que tem essa manifestação. E até mesmo os transtornos obsessivos compulsivos, porque possa correlacionar regiões límbicas ali, e isso cronificado possa trazer vários prejuízos do ponto de vista neurológico de estruturas cerebrais permanentemente. A gente tem um auxílio, obviamente, para poder traçar os critérios, né, dessas patologias do DSM-5-TR, que é o Manual Estatístico Americano, que vem a calhar como auxílio nas distinções entre as patologias com sintomas neurológicos psiquiátricos similares, orientando os tratamentos apropriados na dimensão, obviamente, individual, mas pautado por uma equipe multidisciplinar que possa corroborar para o equilíbrio desse indivíduo, evoluindo aí para as suas estabilidades dessas questões que se relacionam aos transtornos neuropsiquiátricos. Então, o DSM-5 nos dá uma direção para que nós possamos criar os critérios apropriados e distinguir patologias diferentes. Aí eu acho que é importante falar do TEA, né? O mês de abril chama atenção para essa questão, e o Elon Musk foi um empresário, é um empresário bilionário que assumiu a entrever que é portador do TEA, dada a importância que se tem de quebrar os estigmas, principalmente nessas desordens do neurodesenvolvimento, que é o TEA, porque o TEA, transtorno do neurodesenvolvimento, que é dado precocemente esse diagnóstico, e é imprescindível a gente lidar com isso de maneira a afastar os estigmas e trazer as pessoas e tratar as comorbidades que se relacionam ao transtorno de espectro autista nesse contexto. Outra questão que chama atenção, eu acho que o Robbie Williams teve essa evolução fatal de uma desordem que, por vezes, é chamada segunda desordem do neurodesenvolvimento, que se relaciona às demências. É uma demência que tem esse curso de desenvolvimento, é a segunda demência em nosso meio, pelo seu desenvolvimento crônico. Eu costumo dizer que ela se relaciona muito ao parkinsonismo, é uma doença que se flutua, que traz aspectos do pensamento, da memória e nos movimentos, por conta das questões do parkinsonismo que relaciona, que possa incluir, por vezes, alucinações visuais, depressão e atenção. É uma desordem realmente difícil de se tratar pela sua evolução crônica e principalmente pelas flutuações cognitivas que se possam relacionar. Robin Williams teve esse comprometimento, mas que só foi dada a importância depois de sua morte por conta desse emaranhado aí de Cox-Lewy que situou ali na sua região cerebral e que pudesse ali fechar pós-morte esse diagnóstico de Lewy. É um importante
É patologia que precisa estar atento porque o manejo farmacológico é muito difícil por conta da sensibilidade neuroléptica encontrada nesses indivíduos, com dose baixa de antipsicótico, quando a gente pensa em tratar psicose, possa piorar o quadro de Parkinson, de parkinsonismo, pela questão medicamentosa em si, mas por conta da própria patologia que emerge isso aí. Então, a patologia de difícil manejo, porque tem outras implicâncias comportamentais, é uma desordem que flutua, e um momento parece estar melhor e depois ele piora, do ponto de vista neurocognitivo, e as flutuações fazem com que a família tenha certas dificuldades. Alguns pacientes requerem até uma atenção intra-hospitalar, porque possa precisar de eletroconvulsoterapia para buscar a remissão dos sintomas e de reduzir os efeitos colaterais que são mais sensíveis a essas prescrições de neurolépticos, como os neurolépticos típicos e os atípicos, né? Vamos dizer isso, quetiapina, o próprio olanzapina, e o paciente tem difícil manejo. Por vezes, a gente precisa empregar clozapina, e o clozapina também tem essas questões de necessidade de acompanhamento do hemograma e tudo mais, e esses pacientes possam requerer dosagens até mais altas e assumindo alguns riscos dessa prescrição. Então, precisa de atentar a essa desordem que é a demência de corpus de Lewy. Ele sofria disso aí e é um personagem que trouxe para a gente muitas alegrias, mas que padeceu dessa desordem difícil de tratar. A outra degeneração frontotemporal, aí um personagem que a gente chama a atenção, que é o Bruce Willis, né? Trouxe também para a gente nessa atmosfera do cinema, várias alegrias também. É uma condição progressiva que traz perda. Essa episódio é complicado também, porque traz uma perda relacionada às regiões frontal, a região do comportamento, e temporal do cérebro, afetando a linguagem, o comportamento e a personalidade. O indivíduo deixa de ser ele, né? Ele começa a ficar acumulador, ele junta itens, começa a ter um descuido com a sua higiene corporal, ele pode ficar mais hipersexualizado, que o paciente às vezes possa ter um ponto de vista aí mais sexualizado com os entes da família, ou começa a ficar um pouco mais namorador, e isso possa trazer uma repercussão muito social dessa patologia, porque às vezes a memória é achado só adiante e às vezes esse indivíduo precocemente na faixa etária aí de 60 anos a 65 anos começa a ter alguns comportamentos estranhos, né, que não tinha anteriormente, e de maneira muito insidiosa e talvez em alguns momentos mais abrupto possa ter essa disruptura do seu comportamento e isso trazer vários prejuízos sociais, principalmente nas relações com a família, né? E isso é realmente mandatório estabelecer essa possibilidade de diagnóstico, principalmente aqueles que têm aquele cunho mais acumulador, a higiene corporal ruim e a hipersexualidade que é encontrada por vezes nessa condição. E, obviamente, dos transtornos neuropsiquiátricos, de maneira geral, eu chamo sempre atenção para um pré-natal sempre adequado. As enfermeiras aí que fazem pré-natal, os ginecologistas, os obstetras. Eu acho que o pré-natal bem feito, ele é fator protetor, principalmente quando a gente consegue ali entender essas desordens que possam acarretar prejuízos no comportamento e tudo mais, é atentar para um pré-natal bem feito, porque os fatores de riscos da maioria das desordens neuropsiquiátricas advêm desses prejuízos na malformação ali gestacional. Chama atenção, né? O TEA, o transtorno do espectro autista, também para essa atmosfera que está lá relacionada à hipóxia neonatal, a baixa ingesta na gestação de ácido fólico, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, ou antes disso daí. Então, e até mesmo o uso de medicações, né? Como anticonvulsivantes na gestação, que possa relacionar a fatores de risco de prejuízos na capacidade neurológica do sujeito, e isso pode trazer até mesmo déficit intelectual e até malformação fetal. Então, posso ter um agravo aí dessas doenças congênitas que se relacionam aí
a um pré-natal mal feito, a um pré-natal que não se estabeleceu. Então, atentar essa dinâmica disso daí. E também para patologias como o TEA, transtorno de espectro autista, que não é uma doença, mas tem as comorbidades que se relacionam ao TEA nesse sentido. E, obviamente, quando a gente pensa em desordem neuropsiquiátrica, a gente tenta sempre afastar essas patologias com exames, né? Vários exames que possam ser realizados, entre eles tomografia computadorizada de crânio, a própria ressonância magnética. A gente possa lançar mão para poder estabelecer causas de demências ou tipo de demência, como cintilografia de perfusão cerebral, o SPECT scan, para poder ver aí a captação de glicose em determinada parte do cérebro e estabelecer diagnóstico preciso e excluir e afastar outras possibilidades orgânicas que se possam relacionar às desordens neuropsiquiátricas. Então, é importante a gente buscar essa desordem por achados realmente de imagem ou até mesmo os exames específicos complementares, seja ele de sangue, uma investigação genética precisa para excluir outras causas e entender melhor o indivíduo nesse contexto neuropsiquiátrico. Então, entender também que tem algumas patologias neuropsiquiátricas que têm cunho genético, como a gente falou aí, TDAH em 70% tem essa questão da herdabilidade, o próprio TEA, alguns estudos mostrando de 40% a 90% em alguns estudos, algumas patologias demenciais que possam relacionar a esse ponto de vista herdado, né? Algumas demências que possam correlacionar a herdabilidade, e isso precisa a gente entender para que nós possamos também prevenir o desenvolvimento dessas desordens neuropsiquiátricas no ponto de vista do contexto familiar. Então é importante a gente entender essas origens, né? Principalmente fatores genéticos estabelecidos e entender essa relação que se tem com a herdabilidade das desordens neuropsiquiátricas. Você entender que a bipolaridade, por exemplo, ela tem uma herdabilidade em torno de 80%. 80% aí possa relacionar a essa herdabilidade. Então, algumas desordens neuropsiquiátricas, elas têm esse cunho primordial que é a herdabilidade. Agora, chama atenção para as mulheres adoecem muito, mas alguns achados neuropsiquiátricos das mulheres posso cursar menos grave por conta do seu comportamento mais contidos, mas isso também atrasa muito o diagnóstico em nosso meio, né? Principalmente as mulheres que têm até um transtorno de espectro autista, que possam ter o diagnóstico mais tardio por conta dessa condição cultural mesmo da mulher ter que ser mais contida por razões, né, sociais. Então, fica pensando aqui, vamos pensar nessas desordens neuropsiquiátricas e, principalmente, o intuito é romper estigmas, romper psicofobia, na contramão dessa sociedade aí que afasta as pessoas do convívio, né? Então, quando a gente entender que essas desordens neuropsiquiátricas precisam ser tratadas principalmente com empatia, a gente traz o sujeito para tratamento e, obviamente, cria uma rede de apoio sustentável, com equipe disciplinar, com a família entendendo a situação, com o próprio paciente se entendendo, né? Nossa, eu me entendo e sou compreendido por essa sociedade. Então, o principal seria realmente inserir esse indivíduo no contexto social, a ponto que ele seja compreendido pelas pessoas e afastando por vez o estigma, porque o estigma mata, a psicofobia mata. A psicofobia afasta as pessoas do seu próprio entendimento, do entendimento, né, das relações interpessoais, e isso traz vários prejuízos que possam agravar as pessoas nessa situação. Entender também que quanto mais comorbidades, tem menos chance de uma vida independente. As comorbidades são outras doenças que se relacionam, por exemplo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e transtorno de espectro autismo, mais transtorno bipolar. Quanto mais comorbidades se relacionando, mais doenças neuropsiquiátricas, ele vai ter menos chance de ter uma vida independente. Por isso, a necessidade de se tratar as desordens precocemente, para que esse indivíduo seja
provocado uma autonomia, ser provocado uma independência e ele ter possibilidades e desfechos menos ruins e menos penosos para essa condição de transtorno neuropsiquiátrico. As comorbidades no adulto neuropsiquiátrico mais variáveis, como citei, possam relacionar tanto TDAH, por exemplo, ele pode ser comórbido com transtorno bipolar em 19,4%, 44% dos pacientes que têm TDAH pode ter transtorno de ansiedade, dando exemplo aí dessa desordem neuropsiquiátrica. O transtorno esquizoafetivo, por vezes, possa ter outras comorbidades que se relacionam à obesidade também, outras desordens que se correlacionam à compulsão alimentar. Possa o indivíduo também ter transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de espectro autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essas comorbidades que se relacionam aos distúrbios neuropsiquiátricos possam, por vezes, trazer vários prejuízos na independência do indivíduo. Tem outras causas para os sintomas também. Entender que algumas patologias, por exemplo, o idoso que tem uma infecção urinária, ele possa ter delírio, uma manifestação neuropsiquiátrica por conta da infecção, ali propriamente dito. O paciente que tem uma desordem metabólica, como, por exemplo, uma diabetes não tratada, ele pode, por vezes, ter alterações comportamentais advindas disso daí. Uma intoxicação por metal pesado pode ter alterações sintomáticas, neuropsiquiátricas, por conta dessas intoxicações. Pacientes com desordens na tireoide podem ter manifestações depressivas por conta do hipotiroidismo, até mesmo ansiedade generalizada, por conta do hipertiroidismo, entre outros fatores que possam relacionar. Obviamente, tem condições traumáticas, como, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, e até mesmo traumas físicos possam correlacionar com sintomas comportamentais. Um traumatismo crânioencefálico que evolui com sangramento cerebral possa ter alterações comportamentais advindas dessas manifestações traumáticas. Algumas desordens genéticas, como síndrome de Down, possa ter correlações neuropsiquiátricas por conta dessa condição genética. Então, é um maneado de situações que possa ter, por vezes, sintomas de origem que se correlacionam a manifestações infecciosas, metabólicas, tóxicas, endocrinológicas, traumáticas e genéticas, que se correlacionam às manifestações neuropsiquiátricas. Por isso, precisa entender o indivíduo como um todo, nessa sua individualidade, mas, em algum momento, requerer um entendimento multidisciplinar para que se afaste as possibilidades e inclua diagnósticos precisos para o tratamento verdadeiramente adequado. Vou chegar à conclusão dessa apresentação com o enfoque principal que a neuropsiquiatria proporciona uma compreensão abrangente. Não é só a medicina integrativa. Integrar vai além da necessidade do indivíduo tratar os distúrbios que manifestam sintomas tanto neurológicos quanto psiquiátricos. E isso possa, por vezes, oferecer perspectivas, o sujeito de melhoria, principalmente na qualidade de vida dos pacientes e também dos seus familiares, porque às vezes requer ali o cuidado do cuidador. E quando a gente tem diagnóstico preciso, a gente consegue personalizar o tratamento, a gente consegue personalizar a dinâmica, incluindo, na maioria das vezes, um tratamento fidedigno na compreensão do indivíduo e possibilidade de requerer em algum momento fisioterapeuta, uma equipe de enfermagem ali para dar o cuidado numa evolução da demência que possa levar aí o indivíduo a ter o prejuízo das suas atividades de vidas instrumentais, até mesmo básicas. A gente vai requerer, em algum momento também, o educador físico, a gente vai requerer, em algum momento, essa equipe disciplinar que tem o terapeuta ocupacional, em algum momento precisar de ter essa interface da psiquiatria para que possa ali trazer a psicofarmacologia correta e afastar aí a iatrogenia. Então, quando a gente pensa em neuropsiquiatria, é trazer uma interface entre a neurologia e a psiquiatria e conduzir os pacientes de maneira personalizada e incluir todo o artefato da multidisciplinaridade para provocar a qualidade do tratamento dessas pessoas que têm essas desordens. As dicas práticas para então seria assim. Então, todas as desordens neuropsiquiátricas, de maneira
singular é entender o outro para poder cuidar. Porque a gente consegue avaliar o nível de necessidade, seja ela por TEA, seja ela por outras desordens neuropsiquiátricas, porque cada indivíduo, embora tenha alguma desordem neuropsiquiátrica, ele é único, com características únicas, no sentido de onde ele veio. Ele é único porque tem essa estrutura familiar que possa ali ser organizada, para que dar a ele um certo conforto. E entender que as principais dificuldades para poder ajudar, a gente precisa entender as dificuldades da família, do paciente, para poder ajudar nessa individualidade. E, obviamente, precisa de criar uma rede de apoio duradoura, que é onde que os participantes sejam incluídos também os familiares. Então, o objetivo principal de tratar as desordens neuropsiquiátricas nessa interface é diminuir os prejuízos e, principalmente, o sofrimento que possa correlacionar. Então, o tratamento envolve equipe multidisciplinar. Muitas vezes, precisa de utilizar medicações para cada patologia. Como citei lá atrás, em algumas desordens mais desafiadoras, precisamos de ter cuidado com a iatrogenia. Medicação certa para o paciente certo. Precisamos de envolver toda a rede de apoio familiar e todo. E também tratar as comorbidades. O tratamento precisa da gente entender essa dinâmica das comorbidades que se relacionam à neuropsiquiatria, essas desordens que se relacionam. Então, chego ao final dessa apresentação alertando todos os profissionais e trazendo todos para próximo, para praticar essa multidisciplinaridade. A gente não pode tomar o paciente para si e achar que vai resolver sozinho essas condições neuropsiquiátricas, porque vamos requerer todo um aparato da multidisciplinaridade para poder devolver ao máximo possível a qualidade de vida para esses indivíduos e seus familiares. Essa é a principal atribuição do psiquiatra aí, tentar direcionar para cada foco e junto com a neurologia, a psiquiatria, de mão dadas para a recuperação plena da família desse indivíduo, daquilo que se possa imaginar de possibilidades de qualidade de vida. Agradeço aqui a apresentação hoje e eu vou dedicar essa apresentação para o meu nobre amigo, doutor Anderson, meu grande amigo, que eu estou com saudade dele aqui para dar um abraço apertado aqui em Valadares. Na oportunidade ele vem para a gente poder aqui nos estabelecer e trabalhar nos nossos afetos. Obrigado, Unilogos, Logos Universal International, com o seu presidente, doutor Gabriel, e estica aqui os meus dados, qualquer dúvida, posso deixar no chat, que a gente está assim, disponível, mesmo que em algum outro momento, tá aqui meus contatos, você pode entrar em contato comigo, que eu farei o possível. Que eu não souber, eu vou buscar ajuda e vamos tentar, humildemente, buscar um entendimento mais amplo dessa dimensão da neuropsiquiatria. Muito obrigado.